Imagine um predador tão poderoso que sua mordida podia esmagar até mesmo as armaduras mais resistentes do reino animal. Ele dominava os oceanos há cerca de 360 milhões de anos, em uma época em que os primeiros vertebrados começavam a conquistar os mares. Estamos falando do Dunkleosteus terrelli, uma verdadeira lenda dos mares do Devoniano, cujo corpo blindado e força descomunal o colocaram no topo da cadeia alimentar. Mas será que sabemos tudo sobre esse gigante pré-histórico? Como ele caçava, o que comia e por que desapareceu? Será que ele era tão grande? No vídeo de hoje vamos desvendar os segredos dessa criatura fascinante e entender por que ela continua sendo um dos maiores enigmas da paleontologia. Fique com a gente, porque essa história vai te impressionar. Dunkleosteus é um gênero extinto de peixes artrodíros gigantes, conhecidos por seu pescoço articulado, que viveram durante o Devoniano Superior, cerca de 382 a 358 milhões de anos atrás. Esses peixes habitavam águas abertas, sendo um dos primeiros grandes predadores vertebrados registrados em qualquer ecossistema. O nome Dunkleosteus, que significa osso de Dunkel, abrange 10 espécies descritas, incluindo algumas das maiores entre os placodermos, pele de placa, já identificados. Dunkleosteus terrelli, Dunkleosteus belgicus, Dunkleosteus denisoni, Dunkleosteus marsaisi, Dunkleosteus magnificus, Dunkleosteus missouriensis, Dunkleosteus newberry, Dunkleosteus ambliodoratus, Dunkleosteus raveri e Dunkleosteus tuderensis. Entretanto, a validade de algumas dessas espécies permanece incerta. A espécie mais conhecida e de maior porte é a Dunkleosteus terrelli. Embora o formato exato do corpo não seja conhecido, anteriormente acreditava-se que ele podia alcançar de 9 a 10 metros. Mas comprimentos superiores a 5 metros são pouco fundamentados, e os estudos mais recentes sugerem tamanhos de cerca de 3,4 metros para adultos comuns e até 4,1 metros para exemplares excepcionalmente grandes. O Dunkleosteus possuía a capacidade de abrir e fechar rapidamente suas mandíbulas, gerando sucção semelhante à de alguns peixes modernos, além de apresentar uma das mordidas mais poderosas já registradas em peixes, fósseis ou vivos, e uma das mais fortes entre todos os animais. Fósseis desse gênero foram encontrados em locais como Estados Unidos, Canadá, Polônia, Bélgica e Marrocos. Os fósseis de Dunkleosteus foram descobertos pela primeira vez em 1867 por J. Terrell, um hoteleiro e paleontólogo amador que coletava fósseis nos penhascos próximos ao Lago Erie, perto de sua casa em Sheffield Lake, Ohio, a oeste de Cleveland, nos Estados Unidos. Terrell doou suas descobertas a John Strong Newberry e ao Ohio Geological Survey, que em 1873 classificaram todo o material como pertencente a um único gênero e espécie novos, denominados Dinichthys herzeri. Contudo, com novas descobertas de fósseis em 1875, ficou evidente que havia várias espécies de grandes peixes presentes no Ohio Shale. O Dinichthys herzeri foi identificado na camada mais antiga, o Huron Shale, enquanto a maioria dos fósseis encontrada no Cleveland Shale mais jovem representava uma espécie distinta. Newberry então nomeou essa espécie mais comum como Dinichthys terrelli, em homenagem a J. Terrell. Infelizmente, grande parte da coleção original de Terrell foi destruída em um incêndio em Elyria, Ohio, no mesmo ano de 1873. Atualmente, a maior coleção de fósseis de Dunkleosteus está no Museu de História Natural de Cleveland, enquanto coleções menores, em ordem decrescente de tamanho, estão no Museu Americano de História Natural, no Museu Nacional de História Natural Smithsonian, no Museu Peabody de Yale, no Museu de História Natural de Londres e no Centro de Museus de Cincinnati. Exemplares de Dunkleosteus estão expostos em diversos museus ao redor do mundo, sendo que a maioria deles são réplicas de um mesmo espécime. O CMNH 5768, o maior indivíduo bem preservado de Dunkleosteus terrelli. O exemplar original do CMNH 5768 está em exibição no Museu de História Natural de Cleveland. Dunkleosteus recebeu esse nome em 1956 por Jean-Pierre Lehmann,
em homenagem a David Dunkel, 1911-1984, que foi curador de paleontologia de vertebrados no Museu de História Natural de Cleveland. O nome do gênero combina o sobrenome de David Dunkel com o termo grego osteon, que significa osso, resultando em osso de Dunkel. Inicialmente, acreditava-se que Dunkleosteus pertencia ao gênero Dinictis. Contudo, em 1956, foi reconhecido como um gênero distinto. Por muito tempo pensou-se que Dunkleosteus estava intimamente relacionado a Dinictis, e ambos foram classificados na família Dinistiidae. Porém, uma análise filogenética realizada por Carr e Hlavin em 2010 revelou que Dunkleosteus e Dinictis pertencem a clados diferentes dentro dos artrodíros. Dunkleosteus foi colocado em um grupo chamado Dunkleosteoidea, enquanto Dinictis foi classificado no distante Aspinothoracide. Carr e Hlavin reviveram a família Dunkleosteidae, incluindo nela gêneros como Dunkleosteus e Isthmanosteus, anteriormente atribuídos a Dinichteidae. A família Dinichteidae, por sua vez, foi reduzida a uma única espécie, embora tenha permanecido próxima de outros artrodíros como Gorgonictis e Heinzictis. Até o momento, foram descritas pelo menos 10 espécies diferentes de Dunkleosteus. No entanto, muitas delas são mal definidas, podendo ser sinônimos de espécies já nomeadas ou até mesmo não pertencer ao gênero Dunkleosteus. Atualmente, Dunkleosteus é considerado um táxon abrangente que inclui grandes artrodíros dunkleosteoides mais derivados evolutivamente do que Isthmanosteus. A espécie tipo Dunkleosteus terrelli é a maior e mais conhecida do gênero. Estimativas de tamanho para essa espécie variam entre 3,4 a 4,1 de comprimento e pesam de 1 a 5 toneladas. Essa é a estimativa mais adequada, embora tamanhos superiores a 4,5 metros sejam pouco fundamentados. A maioria dos estudos que utilizam métodos bem estabelecidos sugere que o Dunkleosteus terrelli alcançava comprimentos de até 5 metros. No entanto, Ferron, 2017, estimaram comprimentos entre 6,80 e 8,79 metros, com base no perímetro da mandíbula superior de tubarões modernos. Como os placodermos têm bocas proporcionalmente maiores, essas estimativas são consideradas imprecisas. Além disso, o uso do perímetro da mandíbula tende a superestimar o tamanho de placodermos completos, como o Cocosteus, e os números apresentados por Ferron implicariam em uma estrutura corporal inconsistente com os fósseis conhecidos. Quando ajustada para o espécime CMNH 5768, a reconstrução desse estudo sugere um comprimento de 3,77 metros, alinhando-se com estimativas mais conservadoras de estudos posteriores. Carr, 2010, calculou que um indivíduo adulto de Dunkleosteus terrelli, com 4,6 metros de comprimento, pesaria cerca de 665 quilos, com base em um plano corporal semelhante ao de tubarões e uma relação comprimento-peso análoga. Engelmann, 2023, utilizando métodos volumétricos, estimou pesos entre 950 e 1.200 quilos para indivíduos típicos de 3,41 metros. E para os maiores espécimes de 4,1 metros, são 1.494 e 1.764 quilos. Esses valores mais altos refletem o fato de que os placodermos têm corpos proporcionalmente mais largos e profundos em comparação aos tubarões. Os crânios de Dunkleosteus terrelli podem atingir de 60 a 70 centímetros de comprimento. Seus fósseis são encontrados em camadas do Devoniano superior nos Estados Unidos, incluindo os xistos Huron, Chagrin e Cleveland, as formações Conute e Chautauqua na Pensilvânia, o xisto Chattanooga no Tennessee, a formação Lost Burro na Califórnia e possivelmente a brecha de Ives no Texas, e também na Europa. Outras espécies incluem Dunkleosteus belgicus, conhecida por fragmentos do Fameniano da Bélgica, com uma placa dorsal típica do gênero. Alguns pesquisadores sugerem que pode pertencer a Ardenosteus.
Essa espécie Dunkleosteus belgicus mede de 1 a 2 metros e pesa 50 a 200 quilos. Dunkleosteus denisoni, identificada por uma pequena placa dorsal mediana, menor que o padrão para Dunkleosteus e estruturalmente similar a Dunkleosteus marsaisi. Esse indivíduo media 1,50 m a 2 metros e pesa 100 a 300 quilos. Dunkleosteus marsaisi, encontrada no Devoniano Superior de Marrocos, com crânios de aproximadamente 35 centímetros e características que diferem ligeiramente de Dunkleosteus terrelli. Alguns consideram esta espécie sinônimo de Dunkleosteus terrelli, enquanto outros a atribuem a Isthmanosteus. Dunkleosteus marsaisi media de 2 a 4 metros e pesa de 500 a 1,5 toneladas. Dunkleosteus magnificus, um grande placoderme do xisto High Street de Nova York, com crânios de cerca de 55 centímetros e comprimento total estimado de 3 metros e 800 quilos. Em média, tinha 1,5 metro e 300 quilos. Alguns especialistas o associam a Isthmanosteus. Dunkleosteus missouriensis, conhecida por fragmentos do Frasniano no Missouri, é frequentemente considerada semelhante a Dunkleosteus terrelli e possivelmente sinônima dela. Dunkleosteus missouriensis mede 2 metros e 150 a 400 quilos. Dunkleosteus newberry, baseada em um infragnatal de 28 centímetros encontrado em Nova York. Algumas características sugerem que pode não pertencer ao gênero Dunkleosteus. Dunkleosteus newberry mede 2 metros e 150 a 300 quilos. Dunkleosteus ambliodoratus, identificada por restos fragmentários do Devoniano Superior em Ontário, com características únicas como placas que formam um formato de lança-romba na cabeça. Dunkleosteus ambliodoratus possui de 1,5 a 2 metros e 100 a 250 quilos. Dunkleosteus haveri, uma espécie menor com cerca de 1 metro de comprimento e 50 a 150 quilos, conhecida por um crânio preservado no xisto Huron de Ohio. Pode ter dado origem a Dunkleosteus terrelli, Dunkleosteus tuderensis, baseada em um infragnatal encontrado na região de Tver, na Rússia, com o nome derivado do rio Mali Tuder. Essa espécie, Dunkleosteus tuderensis, mede 1,5 a 2 metros e 100 a 250 quilos. Das espécies mencionadas, apenas 4 são amplamente aceitas como válidas: Dunkleosteus terrelli, Dunkleosteus haveri, Dunkleosteus tuderensis e possivelmente Dunkleosteus ambliodoratus. A taxonomia das espécies do início do Devoniano Superior ainda é incerta, enquanto as espécies mais recentes do período Famenniano são mais facilmente atribuídas a este gênero. Além disso, há material atribuído a Dunkleosteus spetni encontrado em diversas regiões, como Califórnia, Texas, Tennessee e Polônia. Dunkleosteus era protegido por placas de osso dérmico que formavam uma armadura ao redor do crânio e da parte frontal do tronco. Essas placas são frequentemente descritas como tendo espessura superior a 5,1 a 7,6 centímetros, mas essa característica mais robusta é exclusiva da placa nucal na parte posterior do crânio, um traço comum entre os artrodires eubraquitorácidos. No restante do corpo, a armadura era bem mais fina, com espessura variando entre 0,84 e 2,54 centímetros. As placas de Dunkleosteus apresentavam uma camada externa dura e outra interna esponjosa, repleta de medula, uma composição que se assemelha mais aos ossos dos tetrápodes do que aos dos peixes teleósteos. Como os fósseis geralmente preservam apenas as porções frontais blindadas, a aparência das demais partes do corpo de Dunkleosteus permanece amplamente desconhecida. Apenas cerca de 5% dos fósseis contém mais de 1/4 do esqueleto completo. Por isso, as reconstruções da parte traseira do animal são frequentemente baseadas em artrodires menores, como Cocosteus, resultando em estimativas de tamanho muito variáveis. Um espécime excepcionalmente preservado de Dunkleosteus terrelli revelou um contorno de nadadeira peitoral com ceratotriquia, indicando que a morfologia das nadadeiras dos placodermos era mais variada do que se pensava. Isso, aliado ao fato de que a morfologia dos peixes é amplamente influenciada pelo nicho ecológico, permitiu que um estudo de 2017 reconstruísse a nadadeira caudal de Dunkleosteus terrelli com um lobo ventral robusto.
pedúnculo caudal estreito e alta eficiência locomotora, contrastando com reconstruções anteriores baseadas em nadadeiras anguiliformes. Os únicos restos vertebrais conhecidos de Dunkleosteus consistem em uma sequência de 16 vértebras preservadas dentro da armadura do tronco do espécime CMNH 50322. Essas vértebras, altamente fundidas e com articulações laterais proeminentes, indicam uma coluna vertebral bastante rígida. Essa rigidez, combinada com evidências de uma estrutura interna desenvolvida para fixação muscular, sugere que Dunkleosteus tinha adaptações para transmitir força muscular da região anterior do tronco à nadadeira caudal, similar a peixes tuniformes como tubarões lamnídeos e atuns. A cintura pélvica de Dunkleosteus era relativamente pequena em relação ao tamanho do corpo. Embora vários fósseis preservem essas estruturas, sua posição original no animal não foi registrada com precisão. No entanto, como esses fósseis foram frequentemente encontrados próximos à armadura do tronco, acredita-se que as nadadeiras pélvicas estavam associadas ao final do escudo ventral, similar a outros artrodíris. Em um espécime, as bases das nadadeiras pélvicas parecem estar preservadas próximas à extremidade da armadura. O Dunkleosteus terrelli apresentava um mecanismo de articulação de 4 barras para a movimentação da mandíbula, envolvendo conexões entre o crânio, o escudo torácico, a mandíbula inferior e os músculos mandibulares, unidos por articulações móveis. Esse sistema permitia que a mandíbula fosse aberta rapidamente, em apenas 20 milissegundos, com o ciclo completo de abertura e fechamento ocorrendo em 50 a 60 milissegundos, semelhante ao mecanismo de alimentação por sucção observado em peixes modernos. Além disso, o Dunkleosteus terrelli gerava forças de mordida extremamente elevadas, estimadas entre 4.414 newtons, 450 kg-força, e 5.363 newtons, 547 kg-força, em diferentes partes da mandíbula, podendo atingir até 6.170 newtons, 629 kg-força, e 7,495 newtons, 764 kg-força, valores entre os mais altos já registrados para qualquer animal. A potência gerada era suficiente para perfurar ou cortar armaduras dérmicas e carapaças, sugerindo uma adaptação para predar organismos blindados e nadadores, como amonites e outros placodermos. Dentes de condrictes associados a restos de Dunkleosteus, possivelmente de Orodus spp, indicam que este último pode ter sido parte de sua dieta. Como Orodus era um peixe pelágico de nado rápido, isso sugere que o Dunkleosteus era mais ágil do que se pensava inicialmente, contrariando a ideia de que era um nadador lento. Fósseis frequentemente revelam restos semidigeridos e parcialmente consumidos de outros peixes, sugerindo que o Dunkleosteus regurgitava regularmente ossos de suas presas, em vez de digeri-los completamente. Indivíduos maduros habitavam águas profundas, enquanto os jovens ocupavam áreas rasas durante a adolescência. Um espécime de Dunkleosteus, CMNH 5302, e outro de Titanictis, CMNH 9889, apresentam danos atribuídos a mordidas de outros Dunkleosteus, indicando comportamento agressivo intraespecífico. Assim como a maioria dos placodermos, o Dunkleosteus provavelmente foi um dos primeiros vertebrados a praticar fertilização interna, como observado em alguns tubarões modernos. Evidências fósseis de outros placodermos sugerem que poderiam ser vivíparos, com indícios de estruturas semelhantes a cordões umbilicais. Estudos nas mandíbulas de juvenis de Dunkleosteus terrelli revelam que, embora menores, eram proporcionalmente robustas como as dos adultos, permitindo forças de mordida consideráveis. Assim, mesmo os jovens eram capazes de consumir presas de tecidos resistentes, embora em menor escala, diferentemente de muitos tetrápodes, cujos juvenis possuem mandíbulas mais frágeis em relação aos adultos. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante mundo do Dunkleosteus terrelli, um dos predadores mais formidáveis que já habitaram os oceanos da Terra. Com sua mandíbula poderosa, velocidade surpreendente e adaptações únicas, ele era uma verdadeira máquina de caça,
dominando as águas do Devoniano. Mas mais do que isso, o Dunkleosteus nos oferece uma janela para um período crucial na história da vida, quando os primeiros vertebrados começaram a moldar os ecossistemas como os conhecemos hoje. Se você gostou de aprender sobre esse incrível gigante pré-histórico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros amantes da paleontologia. Afinal, há muito mais para explorar nos mistérios do passado. Até o próximo mergulho no mundo dos fósseis. Se você gostou desse vídeo e quer nos apoiar, pode fazer isso de uma forma bem simples através do Valeu Demais. É só enviar uma contribuição no valor que preferir. 2, 10 ou 50 reais. E ainda aproveitar para mandar uma pergunta ou tirar uma dúvida. Sua colaboração faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos cada vez melhores para você.